Vivo! Seja muito bem-vindo a você que faz parte desse pelotão MDS, pelotão que mais prospera em sabedoria todos os dias. Seja bem-vindo aí. Você que está chegando ao vivo, seja bem-vindo. Já chega dando aquele bom dia especial. Você, por qualquer motivo, está assistindo gravado, faz o seguinte: você é meu convidado para todos os dias, 6h22, aparecer aqui de forma ao vivo. E vocês que estão ao vivo aí, sejam bem-vindos. Já fala o seguinte, já dá aquele bom dia especial, bom dia repleto de assim, bom dia. E vai colocando figurinha, emoji, coloca a bandeirinha do seu país. Seja muito bem-vindo aí. Esse 6h22 especial para toda a galera da Europa, Estados Unidos, tem gente do Brasil aí também nessa madrugada. O que a gente está fazendo 6h22 da manhã, Thiago? Lendo o livro de Provérbios. Por que Provérbios? Provérbios contém uma sabedoria incrível para você conduzir o seu dia, seus afazeres, conduzir tudo aquilo que existe na sua vida. E hoje a gente vai ler capítulo 3 de Provérbios, hoje é dia 3, capítulo 3. Tiago, o que falou no capítulo 1 e no capítulo 2? Sobre o valor da sabedoria. Como assim o valor da sabedoria? Você vai começar a entender o seguinte: se você der ouvidos para a sabedoria e clamar por entendimento, e ela fala isso no capítulo 2, e por discernimento gritar bem alto, você vai entender verdadeiramente o que é a sabedoria. Que é a sabedoria, Tiago? É temer o Senhor. E quando você teme ao Senhor, temer não significa ter medo. Temer ao Senhor é achar o conhecimento de Deus. Escreve aí, temer ao Senhor é achar o conhecimento de Deus. Que Bíblia que eu uso? Eu utilizo duas aqui para nossa leitura. Essa aqui, que é uma NVI, versão NVI, nova versão internacional. Aqui, ó. É mais antiguinha, uma velhinha. E tem também a King James, 1611. Ela é mais graúda porque ela tem todo um estudo. Vamos lá então, bora lá ler capítulo 3 de Provérbios. Deixa eu fazer um convite para vocês que estão chegando aí. Bora compartilhar, vamos compartilhar aí para 3 pessoas que mais fazem sentido. Eu vou compartilhar aqui, você compartilha aí, tá bom? Ó, tô enviando aqui. Vou enviar para um pouquinho mais de gente aqui, ó. Aí. Já enviei aqui, aí você envia daí. E já vai começar a nossa leitura. Bora aí então. Provérbios capítulo 3 diz o seguinte: meu filho, não esqueças da minha lei, mas guarde no seu coração os meus mandamentos. Toda vez que você ouvir falar sobre guardar no coração, ele está falando sobre as emoções. Lembra que tudo aquilo que dita no seu coração fala das suas emoções. E as suas emoções, elas vão ditar o seu comportamento. Porque eles estenderão seus dias e eles acrescentarão vida longa e paz a ti. Tiago, o que significa vida longa e paz? É ser saudável, estar longe das ameaças, de tudo aquilo que você necessitar, ser agraciado com isso, estar satisfeito. E logo em seguida ele vai falar sobre a misericórdia. Que a misericórdia e a verdade não te abandone, nem atas no teu pescoço, escrevas na tábua do seu coração. Mais uma vez está falando para registrar onde? Registrar na tábua do seu coração, quer dizer, as tuas emoções estarem muito bem definidas, porque o grande problema dos seres humanos é que se perdem nas suas emoções. Perdeu-se a capacidade de discernir sobre todas as coisas. Perdeu a capacidade, alguém perdeu, se eu machuquei as mãos, machuquei, tá aqui, ó. Tá tudo ralado. Está meio inchado aqui. Caí de bicicleta no domingo, no sábado. Perdeu-se a capacidade de discernir sobre todas as coisas. Como assim discernir sobre todas as coisas? As pessoas estão reviradas nas suas emoções. Existe apenas um que vai te conduzir a alinhar todas as suas emoções. Lá no livro de Isaías fala o seguinte: para eu ter um rosto de pedra. O que é ter um rosto de pedra? É dependente da situação.
você manter sempre o mesmo comportamento. E o comportamento ele é reflexo daquilo que eu penso. E aqui ela continua falando que a misericórdia e a verdade não te abandone. Ata-os no seu pescoço, escreva-as na tábua do seu coração. Quando fala de atar no pescoço, é como se fosse um colar. Um colar de misericórdia e verdade. Quem que é a verdade? É aquele que te mostra qual é o caminho. Caminho de uma vida longa e próspera em paz. Assim acharás o favor e o bom entendimento à vista de Deus e do homem. Confia no Senhor com todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Quando eu for ler a NVI, ela fala um pouquinho diferente. Ela fala o seguinte. Capítulo 3 aqui, ó. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Qual que é o grande problema das pessoas hoje em dia? Elas se apoiam no próprio entendimento. Elas acham que tudo aquilo que sabem é uma pura verdade. E aí, presta atenção. A gente vai passar a eternidade conhecendo a Deus. Tudo que nós sabemos agora, tudo que nós conhecemos agora é muito pouco. Perde tudo aquilo que um dia nós vamos conhecer. Seria arrogância, soberba, prepotência achar que nós sabemos todas as coisas. E seria a tolice querer apoiar no meu próprio entendimento. Para você que está chegando agora e nunca fez a leitura de Provérbios, eu te falo o seguinte. O que está acontecendo aqui? A gente está entrando numa maratona. Maratona não é o dia da corrida. Maratona é toda uma preparação. Uma preparação para um dia. E é exatamente o que nós estamos fazendo, uma preparação. O MDS é uma maratona da sabedoria e todos os dias a gente vai estar aqui lendo o livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria. Você vai ver que do capítulo 1 ao capítulo 9, ele tem um convite à sabedoria. Do capítulo 10 ao capítulo 21, são os códigos dos sábios, são drivers que você deve instalar na sua vida. Do capítulo 24, ao 31, são os comportamentos dos nobres e dos sábios. Então, todos os dias você vai pegar esses códigos. Aqui fala o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie em seu próprio entendimento. Versículo 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Se você começar a entender que não é pela força do seu braço, nem pelo seu próprio entendimento, mas é em tudo aquilo que você busca no Senhor. Como que eu busco no Senhor? Confiar no Senhor com todo o seu coração. Nós somos um ser trino. Significa o quê? Corpo, alma e espírito. Existe o nosso corpo físico, que ele serve como uma carcaça, como um carro para a gente conduzir nessa vida. Existe o espírito, que é um carro. Então existe o corpo, ele é o carro, existe o espírito, que é a estrada, existe a alma, que é o piloto. A sua alma vai conduzir o seu carro por essa estrada. E aí eu começo a fazer o seguinte: todos os dias confiar no Senhor com o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos reconheça-o e Ele endireitará as suas veredas. Todos os dias você é chamado para fazer o quê? Deixa eu colocar aqui, ó. Vocês estão chegando agora? Todos vocês que estão chegando agora, sejam bem-vindos aí. Nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo um MDS, que é a Maratona da Sabedoria. O que é a Maratona da Sabedoria? Todos os dias nós vamos ler o livro de Provérbios para fazer o quê? Adicionar sabedoria. Todos os dias. Alguém perguntou, repete. Vou te repetir a parte do carro. Então é o seguinte: nós somos um ser trino. Corpo, alma e espírito. O que é o corpo? Corpo é como se fosse um automóvel, como se fosse um carro. O carro, ele precisa ser conduzido por uma estrada. O que é a estrada? A estrada é o teu espírito. A estrada é o teu espírito. E quem é o piloto? A sua alma. A sua alma é o espírito. Que ela vai fazer o quê? A sua alma é o motorista. Que ela vai fazer o quê? Conduzir esse carro por essa estrada. Vai conduzir esse corpo. É a sua alma que conduz esse corpo. Como que conduz o corpo? Através dos meus comportamentos. Tudo aquilo que eu conduzo, os meus comportamentos, que reflete o meu corpo, é refletido pela minha alma. Em todos os seus caminhos reconheço e Ele direcionará as suas veredas. Capítulo 7.
Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e afasta-te do mal. Durante toda a leitura de Provérbios, você é convidado a fazer o quê? Buscar a sabedoria. Tem 2 convites. Um convite para fugir da tolice e outro convite para buscar a sabedoria. Ei, presta atenção. Você que está chegando aí agora e não sabe ou nunca fez a leitura de Provérbios, você precisa entender o seguinte. Existem 3 tipos de pessoas. 3 tipos de pessoas no livro de Provérbios. Quem são essas 3? Os tolos, os sábios e os preguiçosos. Durante toda a leitura você vai ver esses 3 tipos de pessoas, tolos, sábios e os preguiçosos. Durante toda a leitura de Provérbios, quem que escreveu Provérbios? Salomão. Há mais de 3.000 anos ele escreveu Provérbios e ele falou o seguinte: você que quer buscar a sabedoria, você que quer buscar um entendimento, você precisa fugir da tolice. O que é a tolice? A tolice é todo aquele que é insensato e não tem equilíbrio. Quando você começar a ler o livro de Provérbios, você vai ver algumas características. Quais são as características de um coração de um sábio? Amor, fidelidade, sensatez e equilíbrio. Olha só que interessante. Versículo 3, para você entender qual é a característica. Alguém perguntou qual é a versão da Bíblia que eu utilizo. Eu utilizo 2 versões, a NVI, que é uma versão mais simplificada na leitura para quem está começando agora, e a King James, que ela tem mais profundidade. Olha o seguinte, versículo 3, que a misericórdia e a verdade não te abandone, ata-os ao teu pescoço, escrevas na tábua do teu coração. Ela está falando sobre misericórdia e verdade. São 2 características de um sábio. Na NVI fala o seguinte, que o amor e a fidelidade jamais o abandone, prenda ao redor do seu pescoço, escrevas na tábua do seu coração. Ela equivale o amor com a misericórdia, a fidelidade com a verdade. Como que eu faço isso? Se você começar a entender que a misericórdia e a verdade, ela resume a piedade em contraste com a maldade, você vai começar a entender que essa característica ela precisa estar vinculada ao seu comportamento. Olha só que interessante. Do versículo 1 desse capítulo 3 que a gente está lendo ao versículo 2, você vai ver que todos os versículos ímpares, eles te dão uma ordem. Todo versículo 1 ímpar, ele te dá uma ordem. E o versículo 2, ele te promete um resultado. Olha só isso aqui, ó. Versículo 2, ter vida longa em paz, porque eles estenderão seus dias e eles acrescentarão vida longa e paz a ti. Então, durante todo o capítulo 3, todo versículo ímpar, ele te dá uma direção, uma ordem. E o versículo par, ele vai fazer o quê? Te dá um resultado. Então, meu filho, versículo 1 novamente, não te esqueças da minha lei, mas guarde no teu coração os meus mandamentos. Uma ordem, é para você guardar os mandamentos. Qual que é o resultado disso? Porque eles estenderão seus dias e eles acrescentarão vida longa e paz a ti. Versículo 3, que é uma ordem, que a misericórdia e a verdade não te abandone. Ata-os ao redor do seu pescoço, escrevas na tábua do seu coração. Qual é o resultado dessa ordem? Assim acharás o favor e o bom entendimento à vista de Deus e do homem. Versículo 5, olha a direção, olha a ordem que ele está dando. Confia no Senhor com todo o teu coração e não se apoie em teu próprio entendimento. Qual é a resposta disso? Em todos os seus caminhos reconhece e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e afasta-te do mal. Durante todo o convite de Provérbios, ele vai falar o seguinte: ei, fuja da tolice, fuja daquilo que é mal e venha para aquilo que é bom. Ei, é maravilhoso isso. Eu preciso te confessar algo. Quando eu comecei a ler o livro de Provérbios em 2018, eu li porque eu tinha lido antes um livro, estou procurando aqui o livro Salomão, o homem mais rico que já existiu. Eu li esse livro lá e ele falava o seguinte: se você ler o livro de Provérbios durante 2 anos, todos os dias, eu me tornaria mais sábio do que as pessoas que eu conheço. Mas se eu lesse o livro de Provérbios todos os dias durante 5 anos, eu me tornaria milionário. Eu preciso te confessar algo. Eu comecei a ler Provérbios todos os dias
por causa da riqueza. Todos os dias eu fazia a leitura por causa da riqueza. E aí eu entendi no meio do caminho que a sabedoria ela vale muito mais do que o ouro e a prata. Quem que escreveu os provérbios? Salomão. Há mais de 3.000 anos ele escreveu. Quem que foi Salomão? Salomão governou Israel durante 40 anos, sem guerras. Imagina, num período de guerras, alguém governar. Tem um café, amor, por favor? Você vai pegar um pra mim? Café. Obrigado. Imagina alguém governar num país no período de guerra, sem guerras, durante 40 anos. E aí, alguns historiadores dizem que Salomão teria 6,8 trilhões de dólares em sua posse. Era equivalente ao dinheiro de hoje, 6,8 trilhões. Imagina. São 31 capítulos de provérbios, incrivelmente um para cada dia da semana. E a gente vai viver essa... Quem vai viver o MDS, coloca aí, eu sou o MDS. Eu quero convidar vocês a participar desse movimento e a gente vai levantar algumas pessoas. A gente começou esse movimento, começou a fazer a leitura no Brasil, a gente levantou mais de 1.000 pessoas replicando os aprendizados de provérbios. Foi muito massa, muito massa. Tem muita gente que quer caminhar comigo e aí me pergunta como. Com provérbios é uma das maiores formas. Então vamos lá. Capítulo 3. Que o amor e a fidelidade jamais o abandone, prenda-os ao redor do seu pescoço e escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Versículo 9. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Aqui existe um grande segredo, que é o segredo das primícias. O que é as primícias? Entender que tudo aquilo que você faz por primeiro não faz jus a você, e sim aquele que te chamou e te direcionou. Presta atenção, primícias é sobre entregar aquilo que vem primeiro. Primícias é pegar os primeiros frutos de tudo aquilo que você faz, da sua vida, do seu trabalho, do seu casamento, com seus filhos, na sua empresa, com seus amigos. Tudo aquilo que você faz e primeiro entregar ao Senhor, para entender o seguinte, que foi através dele e não através do seu próprio braço. Não foi através do seu próprio entendimento, mas confiando no Senhor com todo o seu coração. O que é o coração? O coração fala sobre as emoções. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Existem 3 tipos de leitura. Vamos lá então. Eu vou respondendo algumas perguntas de vocês aqui. O Rafael falou, como posso entregar ao Senhor? Existem 3 tipos, Rafa, de leitura da Bíblia. Quais são os 3 tipos? Você pode ler ela de forma histórica. Você pode ler ela de forma superficial. Ou você pode ler ela buscando intimidade, através da revelação. O problema é que muita gente olha ela de forma histórica e romântica. Quando você começar a conectar todos os pontos, você vai começar a ter um maior entendimento. O que fala de primícias? Lá no Gênesis fala de tudo aquilo que foi criado no princípio. Nos primeiros 7 dias, ou nos primeiros 6 dias, houve toda a criação. Tudo que foi criado foi feito durante os 6 dias. Todo princípio, toda a ordem, ela foi criada exatamente nos 6 dias, nas primícias. Tudo aquilo que fala sobre conduta do ser humano, ele está lá no princípio. Todo o restante é invenção ou desdobramento daquilo que houve no princípio. Após a criação de 6 dias, conta-se que nos 7 dias no 7º dia o Senhor, ele desfrutou. Ele contemplou, desfrute, ali está falando sobre descansar, na verdade descanso está falando sobre desfrute. O que é desfrute? É contemplação. Como que eu leio para buscar intimidade? Através da revelação do Espírito Santo. É muito importante você contextualizar, entender exatamente o que diz, mas quando você começa a ler algo, começa a ter um novo entendimento.
Como que eu tenho um novo entendimento? É quando você começa a buscar as profundezas. Como que eu entrego ao Senhor? Entendendo que não é o seu próprio entendimento. Como que eu entrego ao Senhor? Você pode entregar de forma natural ou de forma espiritual. Como que eu entrego de forma espiritual? Entregando seus primeiros dias a Ele. Como? Fazendo a leitura, oração, jejum, tudo aquilo que você acredita de verdade, que vai te conectar ou te trazer próximo ao Senhor, voltando à posição original. Como que eu entrego tudo ao Senhor? Voltando à posição original. Como é isso, Thiago? O MDS, a gente faz uma primeira leitura para nivelar toda a turma. Para todos aqueles que estão assistindo, fazer o nivelamento e depois a gente começa a aprofundar. Como assim aprofundar, Thiago? Você entender que você foi chamado para algo. O que você foi chamado? Para governar, multiplicar e gerir tudo aquilo que o Senhor colocou na sua mão. Qual que é o grande problema das pessoas que não entregam ao Senhor tudo aquilo que elas fazem? Elas não tomam um posicionamento, não fazem gestão e não multiplicam. Lembra que lá atrás você foi chamado como imagem e semelhança para governar, dominar e multiplicar. Por que a gente vê algumas condutas do mundo da forma que está? Porque alguns de vocês não têm se posicionado. Eu entrego ao Senhor todas as minhas primícias quando eu tenho um posicionamento de governante. Como é que é o governante? Eu não sei se você já buscou no Google o significado da palavra governo. Governo, ela foi instituída para gerir as cidades. O Senhor te chamou como governante nessa geração para gerir todos os recursos e todas as oportunidades que foi colocado para você multiplicar. O Marco falou o seguinte: não tem a palavra para se posicionar. Claro que não. Ela fala o seguinte: domínio. O que fala sobre domínio? Vamos olhar então um país que está em guerra. Um país que está em guerra e começa a dominar outro país, ele está fazendo o quê? Ele está tomando uma posição. Ele fala para você dominar, governar e multiplicar sobre todas as coisas. O problema é que você não conhece a origem da palavra. Busque sempre a origem de todas as palavras. Quando fala sobre dominar, está falando sobre posicionar. Quando eu me posiciono em algo, eu estou dominando sobre isso. Qual que é o grande problema de alguém que não domina? Alguém que não toma a posição. Foi isso que aconteceu lá no Éden. Quando parou de dominar sobre a sua própria vontade, quis experimentar algo novo, parou-se o posicionamento e saiu da posição original. Qual que é o grande convite todos os dias, e principalmente há mais de 2000 anos? Você voltar à posição original. Que posição que é essa? Posição de dominar. Quando eu começo a tomar um domínio, quando eu começo a avançar e tomar uma posição, então você está lá em batalha, tem dois exércitos. Deixa eu colocar aqui, às vezes eu explico assim. É mais fácil, né? Explique como se estivesse explicando para uma criança. Eu tenho dois exércitos. Eu tenho um exército aqui e eu tenho outro exército aqui. Eles vão começar a combater, eles estão combatendo. E esse aqui vai começar a fazer o quê? Tomar uma posição. Conforme você vai tomando uma posição, você vai dominando todo esse pedaço do território. Eu vou dominando e tomo toda uma nova posição. Domina sobre uma nova posição. Você dominar no seu casamento é uma nova posição. Quando você domina no seu trabalho é uma nova posição. Você domina sobre os vícios uma nova posição. Domina sobre a pornografia uma nova posição. Domina sobre o adultério uma nova posição. Todos os dias, quando você for entender que você volta à posição original, você toma um novo nível de domínio. Esse novo nível de domínio, ele está falando o seguinte: tome essa nova posição. Então não vai estar escrito para você se posicionar. Está escrito para você dominar sobre todas as coisas. E como que eu domino? Quando eu tenho um posicionamento. Como que eu faço isso, Thiago? Aí volta aquilo que a gente estava: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Você que está chegando agora, a gente está no MDS, que é a Maratona da Sabedoria. E com a Maratona da Sabedoria, você é convidado a ler o livro de Provérbios todos os dias. Hoje é dia 3, a gente está lendo o capítulo 3. E todos os dias, nós vamos estar aqui lendo
o capítulo do dia. Amanhã, dia 4, a gente vai estar lendo o capítulo 4. Eu já te convido a participar amanhã do capítulo 4. Capítulo 4 a gente vai estar lendo juntos. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. As pessoas têm buscado uma corrida sem freios atrás do ouro e da prata, só que eles entenderam o seguinte, não entenderam que a sabedoria ela vale muito mais do que o ouro e a prata. É mais preciosa do que rubis e nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria lhe dá vida longa e na mão esquerda, riquezas e honras. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são paz. Capítulo 18. A sabedoria é a árvore que dá vida. A quem a abraça, quem ela se apega será abençoada. Às vezes você fica perguntando, o que é a sabedoria? Aonde que eu busco a sabedoria? Eu vou ler novamente esse versículo para ver se você entende isso. A sabedoria é a árvore que dá vida. A quem a abraça, quem ela se apega será abençoada. Eu vou ler mais uma vez para ver se você entende o que é a sabedoria. A sabedoria é a árvore que dá vida. A quem abraça, quem ela se apega será abençoada. Eu vou ler numa outra versão aqui para ver se você entende. Versículo 18 do capítulo 3. Ela é uma árvore de vida para os que lançam mão dela, e feliz é cada um que a retém. E presta atenção, eu vou ler mais uma vez para ver se você entende qual é a verdadeira sabedoria. Ela é uma árvore de vida para os que lançam mão dela, e feliz é cada um que a retém. Uma árvore de vida é uma fonte previdenciada por Deus para curar e dar vida eterna. Desse modo, a sabedoria piedosa atua simbolicamente para substituir aquilo que foi perdido no Jardim do Éden. Jesus Cristo cumpriu as promessas da sabedoria. Isso aqui é maravilhoso. Quando você começa a entender, você começa a... Eu não sei para você aí, mas meu coração e a minha mente ela está explodindo. Conforme você vai conectando todos os pontos, eu tive mais uma revelação agora. Desde 2018, lendo todos os dias, é muito massa quando você começa a ter um novo entendimento. Um novo entendimento todos os dias. Ela fala o seguinte: ela é uma árvore de vida para os que lançam mão dela, e feliz é cada um que a retém. Retém de que forma? Retém guardando no coração os mandamentos. Desse modo, a sabedoria piedosa atua simbolicamente para substituir aquilo que foi perdido no Éden. Presta atenção. Deus criou o Éden, criou um jardim, colocou o homem lá dentro e ele tinha de tudo que era relacionamento. Mas um dia ele falou o seguinte: não, eu quero experimentar algo que vai lá fora. Eu quero experimentar algo além. Aí ele foi lá e aí você já sabe todo o rolê. Você acredita que ele comeu uma fruta, mas vai muito mais do que comer uma fruta. Ele comeu essa fruta, teve um relacionamento a três e aí ele foi extirpado, ele foi retirado do Jardim do Éden. Quando ele é retirado do Jardim do Éden, ele tem que viver do suor do seu trabalho. Tiago, mas que maldade tirar o homem do Jardim do Éden, ele tem que viver da força do seu trabalho. Presta atenção. No Éden tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal e tinha a árvore da vida. Alguém perguntou se eu estou ao vivo. Eu estou super ao vivo. 6h51 do dia... segunda-feira, dia 3 de maio hoje. Super ao vivo. Olha só. Tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E existia um relacionamento entre o homem, a mulher e Deus. E eles tinham um relacionamento ali. Quando ele tem um contato e ele come a maçã, você acredita que come a maçã do conhecimento do bem e do mal, ele está em pecado. A desobediência fez o homem estar em pecado. E para salvar, porque Deus falou o seguinte: se vocês comerem dessa fruta, fruto desse pé, vocês certamente morrerão. Quer dizer, não é comer o fruto do bem e do mal, mas é com o pecado se relacionar com a árvore da vida. Então aí o Senhor faz o quê? Tira eles do jardim. Quando tira eles do jardim, coloca o anjo
numa das portas para não entrar novamente no jardim, para fazer o quê? Estar impuro, ter um relacionamento com a árvore da vida. E é colocado ele para fora. E aí a sabedoria ela começa a fazer o quê? Ela começa a ser acrescentada. Tem dois tipos de sabedoria. A sabedoria vertical, a sabedoria horizontal e a sabedoria vertical. Existem dois tipos de sabedoria. E todos os dias o Senhor fala o seguinte: ei, busca a sabedoria porque ela vale muito mais do que o ouro e a prata. E aqui fala o seguinte: desse modo, a sabedoria piedosa, que é que ela fala o seguinte: eu sei que eles erraram, mas tem uma nova oportunidade. Atua simbolicamente para substituir aquilo que foi perdido no jardim do Éden. Jesus Cristo cumpriu a promessa da sabedoria. E se você começar a entender isso, que quanto mais você buscar a sabedoria mais próximo do Senhor, mais próximo do comportamento dele, porque as pessoas falam o seguinte: Tiago, como que eu vivo Jesus aqui na terra? Como que eu vivo a própria sabedoria? Presta atenção, que eu vou te ensinar algo agora. Alguns anos atrás, meu avô faleceu. Eu estava em São Paulo e ele morava no sul. E eu peguei um avião na madrugada, fui para Joinville. E chega lá, meu avô era muito amado, mas muito amado mesmo. Tinha algumas centenas de pessoas no velório dele. E aí tinha o padre que ele gostava lá, que já era um antigo da cidade. Fazendo o velório dele, tinha uma tia que era pastora também. E aí pediram para eu compartilhar uma palavra. Eu compartilhei uma palavra que estava em 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor. O amor é bondoso, o amor faz o bem. E eu comecei a falar sobre o amor. E aí eu falei o seguinte: vocês querem amar o bigode? O que é amor? Amor é você carregar a semente. Amor é você continuar o comportamento daquele que te ensinou algo. Todos aqueles que estavam lá no velório, eles já tinham muitas histórias de alegria com meu avô. E a forma de continuar isso, continuar o legado de alguém, continuar os comportamentos, é você fazer o quê? Você pegar todo o seu aprendizado com essa pessoa e replicar isso para frente. O amor, ele é uma semente. Uma semente onde você começa todos os dias a semear aquilo que você aprendeu. Quando você começa a dominar o seu corpo, dominar a sua mente, dominar suas emoções, são sementes aprendidas lá atrás que você começa a fazer o quê? Todos os dias fazendo algo novo. Quando você começa a imitar a Jesus, quando você começa a carregar aquilo que ele carrega através do comportamento, vai ser muito mais fácil de você ter um novo relacionamento. Nossa, quando você começar a entender isso, você vai para um outro nível. Eu não sei como são 6h55. O nosso combinado é ficar até as 7 horas juntos. Mas o meu coração está explodindo aqui, a minha mente também. Se você entender que a sabedoria é a árvore de vida para os que lançam mão dela, e feliz é cada um que a retém, você vai começar a imitar as características da própria sabedoria para viver nessa terra. Pelo seu conhecimento, as profundidades se rompem, as nuvens gotejam o orvalho. Por seu conhecimento, as fontes profundas se rompem, as nuvens gotejam o orvalho. Meu filho, guarde consigo, olha o convite da sabedoria, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. O único convite que a sabedoria faz é para você guardar 4 características. Quais são as 4 características? Amor, fidelidade, sensatez e equilíbrio. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a segurança e impedirá de cair em uma armadilha. Você que entrou mais tarde aí, você é meu convidado todos os dias 6h22. Já coloca um despertador aí, 6h22. Nós vamos tocar o terror na terra. Nós vamos levantar algumas pessoas para replicar isso. Um tempo atrás eu fiz no Brasil, onde a gente levantou mais de 1000 pessoas. Você que está aqui na live, você é convidado para isso. A gente está lendo Provérbios, capítulo 3. Eu quero que você entenda o seguinte nisso que eu vou te falar. No capítulo 3, todo versículo ímpar é uma ordem. E o versículo par é a consequência dessa ordem. Olha só. Então você seguirá o caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e seu sono será tranquilo. Versículo 25. Não terá medo da calamidade repentina nem da ruína que atinge os ímpios,
pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilhas. Quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo, se pode ajudá-lo hoje. Não planeje um mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. Não acuse alguém sem motivo, se ele não lhe fizer nenhum mal. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum de seus procedimentos, pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é o seu grande amigo. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. A honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Ei, você que está aqui, você é meu convidado todos os dias a viver essa maratona da sabedoria. 6h22, horário de Portugal, nós estaremos aqui todos os dias fazendo essa leitura, levantando o pelotão. Eu quero que você, todos os dias, não se preocupe com o entendimento. No primeiro momento, talvez fique confuso, mas todos os dias nós vamos estar explicando versículo a versículo, para você que sente algo no coração. Essa live é para todo mundo, Thiago? Essa live não é para todo mundo. A minha comunicação não é para todo mundo. Aquilo que eu falo, da forma que eu falo e da forma que eu ajo, é para apenas algumas pessoas. Por um meio de milhares de pessoas encontrar alguns generais que estão, enfim, a fim de levantar nessa geração. Então eu quero te convidar a viver algo novo todos os dias. Qual que é o convite para você que faz parte do MDS? Você que está aqui e eu puder contar com você em alguns dias, você escreve assim CC, que é conta comigo. Mas se eu puder contar com você durante toda a maratona da sabedoria, eu coloco o seguinte, CCS, que é conta comigo sempre. Toda vez que tiver uma direção, eu puder contar com você, você vai colocar CCS, que é conta comigo sempre. E a gente vai viver essa jornada juntos do MDS. Vocês topam? Quem topa aí, bora CCS. E a gente vai tocar o terror juntos. Então tá, Thiago, como que vai funcionar? Vocês estão chegando aí e não pegaram o começo da live. Eu vou só esticar aqui um pouquinho das 7 horas. Nosso convite é sempre 7 horas. A gente vai ler o livro de Provérbios do capítulo 1 ao capítulo 9. Você vai ver o convite à sabedoria. Do capítulo 10 ao capítulo 24 são os drivers. Lá nesse período, que é o período mais extenso, é onde a gente vai instalar os drivers. Capítulo 10 ao capítulo 24. Do 25 ao 31 são os comportamentos do nobre. Você que fala, Tiago, gostaria de ser mais nobre, gostaria de ser mais sábio. Lá no final a gente vai aprender sobre os comportamentos. Por quê? Porque é o momento do envio. O momento que você vai prosperar. Então a gente vai fazer o seguinte. Capítulo 1 ao capítulo 9 vai preparar para instalar os drivers do capítulo 10 ao capítulo 25 e do 25 ao 31 são os comportamentos do nobre. E aí a gente vai tocar o terror na terra. O capítulo 3 para mim é um dos melhores capítulos. Existem alguns aí e a gente vai tocar o terror junto. Bora tirar um print? Bora tirar um print aí e eu vou te falar algo aqui que eu vou deixar guardado para vocês que estão aqui nesse movimento. Aqui, ó. Bora tirar um print, vai. Alguém perguntou, Thiago, como usa a sabedoria para lidar com a dor da perda? Vocês sabiam que nós só choramos naquilo que nós não acreditamos que é real? Olha isso que eu estou te falando que é profundo. Vou só colocar uma pulga atrás da orelha de vocês para te chamar amanhã para assistir novamente. Capítulo 4, você vai entender que a sabedoria é suprema. Capítulo 4 vai te dar bastante embasamento para isso. Você sabia que nós só choramos naquilo que nós acreditamos? Pode começar a reparar no comportamento. Quando alguém fica doente e a família já se prepara para a morte daquela pessoa, apesar de muita dor e muito choro, existe menos choro quando é algo repentino, que não estava se esperando. Você não acredita naquele comportamento. Isso é cientificamente comprovado, que você só chora quando você não acredita naquilo que está acontecendo. E como que eu faço isso? No nível de entendimento. Como que eu controlo a dor? Eu controlo a dor
buscando ressignificar ela. Como que eu faço uma ressignificação da dor? Não olhando para os momentos que não tenho a viver. Qual que é o grande problema do ser humano? Ele sente falta daquilo que não existe mais. Olha nisso que nada tem a ver com um livro de provérbios, mas tem a ver com a sabedoria. Quando que alguém vive em depressão? Vive em depressão quando sente falta daquilo que não tem. Presta atenção no que eu estou te falando agora. Quando você sente falta daquilo que não tem. Eu vejo que tem vários influenciadores aqui na live, influenciadores de Portugal. A gente vai fazer um movimento grande, eu quero te auxiliar com algumas coisas. Depois vocês mandam um direct lá, ou durante o MDS a gente vai falando aí, que eu quero auxiliar alguns de vocês. Eu estou vindo para Portugal com toda uma estrutura para auxiliar todos os influenciadores de Portugal. E vocês querem ser influenciadores aqui em Portugal também. A gente vai criar um grande movimento juntos. Eu vou te falar sobre isso. Presta atenção. Toda vez que você sente falta daquilo que não existe, você sai do momento de gratidão e vai para um fosso profundo. Você sai de um pico e você vai lá para um vale. Quando eu sinto falta de algo que eu não tenho. Como que é ressignificar a dor? É você não olhar para aquilo que não vai ter mais, mas começar a ser grato por tudo aquilo que já viveu. Presta atenção. Quando você é grato por tudo aquilo que você já viveu, você começa a viver de forma diferente. Como que eu vivo de forma diferente, Thiago? Deixando as marcas de tudo aquilo que você aprendeu. Poxa, eu sinto dor porque eu perdi um ente querido. Ok, o que você aprendeu de bom com ele? Ah, aprendi a amar, eu aprendi a aceitar, eu aprendi a dançar, eu aprendi a contar piada, eu aprendi a viver dessa forma. Como que você começa a ressignificar? Eu começo a ressignificar através de novo comportamento. Quando você começar a entender isso, começar a viver dessa forma, você começa a ressignificar aquilo que é dor. Mas fica tranquilo que a gente vai, durante o MDS, todos os dias 6h22 aqui, a gente vai começar a viver isso de forma diferente. Eu quero te convidar a fazer isso todos os dias, viver de forma diferente. Bora tocar o terror na terra. Você que chegou depois de a gente ler o capítulo 3 de Provérbios. E durante todo o capítulo 3 de Provérbios você entendeu que a sabedoria ela é suprema. Durante todo o capítulo 3 você viu uma ordem e uma consequência. E durante todo o capítulo 3 você recebeu conselhos da sabedoria. Ela deixou marcado principalmente 4 características do coração de um nobre. Quais são as 4 características do coração de um nobre ou de alguém que é sábio? É alguém que tem amor, fidelidade, sensatez e equilíbrio. Quando você começa a olhar dessa forma, você começa a agir de forma diferente. Quem vai estar junto amanhã no MDS 6h22, horário de Portugal, coloca aí. Eu sou MDS. Eu sou MDS. Quer ver? Eu sou MDS. O que é MDS, Thiago? Não estou sabendo de nada. Maratona da Sabedoria. Maratona da Sabedoria a gente vai viver juntos. Fechou? Tamo juntos até depois do fim. Qual que é o convite agora para você? Você vai fazer a releitura do capítulo 3. Fazer a releitura. Eu vou colocar essa live lá no meu feed. Por que lá no feed? Para você compartilhar com 3 pessoas que mais fazem sentido. E no final de compartilhar, você vai deixar o maior código que você pegou na live de hoje lá nos comentários. Por quê? Eu quero que você, que vai viver essa maratona, encontre outras pessoas do mesmo movimento. Como que eu faço isso? Olhando os comentários. Quando você olhar os comentários, você vai falar, essa pessoa estava no MDS. E aí você vai chamar ela no direct e vai começar a conversar entre vocês. Então, eu estou cedendo o meu Instagram para vocês conectarem entre vocês e a gente, juntos, formar um grande pelotão. Tá bom? Então, o que você vai fazer agora? Fechou a live, faz a releitura do capítulo 3, vai lá no meu feed, compartilha para 3 pessoas e já deixa um comentário lá do maior código que você pegou aqui. Sinta-se amado, te vejo amanhã 6h22, horário de Portugal, aqui no Instagram. Valeu, gente. Tchau, tchau.